vocês? Tudo jóia, tudo mara? Bom dia, ano novo, vida nova, casa nova, cidade nova, rede nova, tudo novo. E vamos inaugurar aqui o IGTV no meu cantinho novo dos stories. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como foi minha experiência universitária, como foi a minha vida de universitária. Eu sou formada há 1 ano, sou graduada em Engenharia Civil pela UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Teoflotone. E aí, tudo começou em 2013, quando eu passei, obviamente. E aí eu não tive muita dificuldade, assim, de estudar, não fui aquela pessoa que fui no cursinho e me matei a estudar pra passar na federal e não sei o que, não fui, até porque na época, eu não sei como é que tá hoje, mas na época não era tão difícil passar assim, você não precisava de uma nota tão escrota assim, então eu não precisei me dedicar tanto a isso. Então eu entrei na faculdade, tive um período que eu fiquei tentando entrar e eu não entrei não por nota, mas por não ler edital e não saber que tinha lista de espera, que tinha essa questão de excedente. Então assim, eu fiquei um período trabalhando e na expectativa de passar na faculdade. Então eu quero falar sobre esse período no próximo IGTV, que é o que me ajudou a valorizar muitas coisas que eu tenho. Mas, então, o que eu queria dizer de início, eu não entrei na faculdade no sentido de ter aquele ritmo de estudo de uma pessoa que estuda para cursinho, para passar, sei lá, para medicina ou para uma faculdade muito difícil. Então eu não tinha esse ritmo de estudo. Então, o que é natural, eu achava que eu sabia muito de matemática, vou fazer engenharia civil e tal, não sei o que, já era uma coisa que estava na minha mente. Entrei, cálculo 1, física 1, álgebra, aquela pancadaria. Então, o primeiro período já veio um tapa na minha cara, porque eu achei que eu sabia muita coisa e eu descobri que eu não sabia de nada, que eu estudava no ensino médio de maneira errada. E aí eu tive essa dificuldade inicialmente quando eu entrei, com essa questão de ritmo de estudo que eu não tinha. Eu não era uma pessoa de farra, não fiquei deslumbrada, vida universitária, aquela coisa que a gente vê em filme, aquele, né, festas em repúblicas, aquela coisa toda, cachaçada, não sei o que, na época eu namorava. Então eu não tive essa pancadaria, namorava à distância inclusive, então eu ficava muito de boa. E eu tentava estudar, mas eu não conseguia. Entrei na faculdade, tomei muito pau mesmo. Eu devo ter tomado 2 pau no primeiro período, mais 2 pau no segundo. Enfim, primeiro e segundo período foi tomando pau, repetindo matéria. E aí, nessas matérias básicas, e aí eu não conseguia ver meu erro, porque eu estudava e não obtinha resultado. Porque se eu fosse uma pessoa que saísse muito, tudo bem, mas eu não tinha justificativa pra isso. Eu estudava e eu não tinha resultado ao meu estudo. Então tinha alguma coisa errada com a minha metodologia de estudo. Até que no terceiro período eu tava de saco cheio, tava tipo assim, né, revoltada, porque eu não tava conseguindo nota. Aí eu entrei, comecei a repetir as matérias e eu entrei numa turma com a galera bem assim, aquela galera CDF, aquela turma CDF, que eram tipo meus calouros. Eu tava estudando com meus calouros. E aí eu comecei a ver essa galera que já entrou no primeiro período e já tava tirando nota muito boa. Eu falei, cara, o que eles estão fazendo que eu não tô fazendo? Então eu comecei a ficar de olho nessas pessoas, comecei a fazer amizade com essas pessoas por interesse, tá, gente? Por interesse mesmo, mas virou amizade de verdade. Mas enfim, fui me infiltrando aí nesse grupinho de CDF e aí fui aprendendo com eles como eles estudavam, qual que era o segredo. Ou eles eram autodidatas? Não, eles não eram autodidatas, eles estudavam, eles dedicavam horas de estudos, mas de uma maneira mais direcionada. E eu comecei a fazer amizade com esse pessoal, fui pegando o ritmo de estudo deles, fui descobrindo a minha metodologia pessoal. Eu funciono muito mais estudando em grupo para algumas matérias e sozinha para outras, depende do tema. E matemática, física, química, eu gostava de estudar em grupo. E aí eu comecei a participar desse grupo de pessoas que estudava dessa determinada forma que funcionou comigo. E eu comecei a estudar, e aí esse primeiro período eu passei, creio que eu passei em tudo. Passei em todas as matérias que eu peguei, inclusive as que eu tinha repetido. Passei em tudo, com muito custo, com muita dificuldade.
E discutindo com essas pessoas, eu descobri que eu tinha dificuldades que estavam na raiz, sabe? Que estavam no meu ensino médio, que estavam no meu ensino fundamental. Então, nesse período teve uma greve e o que eu fiz? Fui pra biblioteca, peguei aqueles livros de ensino médio, de matemática, e fui vendo desde aquela matemática que a gente aprende na 6ª série, na 7ª série, sabe? Aquelas matemáticas bem básicas, questão de equação, porque cálculo 1 já te manda uma pancada assim, ou você estudou ou você não estudou. Então, cálculo 1, o primeiro período de engenharia civil separa as pessoas que estudaram bastante para chegar na faculdade e as pessoas que estudaram só para passar na prova. Eu era a pessoa que estudava para passar na prova, e aí eu tive que recuperar esse tempo perdido de falta de estudo, né? De entender o que vinha por trás da matemática, como que todas as coisas se interligavam, porque quando você chega em cálculo 1, na engenharia, eu vou focar em cálculo 1, mas isso é abrangente para todas as matérias, quem faz BCT sabe disso. Mas começa a juntar tudo em um bolo só, aquele tanto de informação, e eu falo, cara, eu não consigo gravar a matéria assim. Então é porque você não aprendeu direito, então você tem que ir rever sua base e refazer. Então eu fiquei essa greve foi de 4 meses, eu fiquei essa greve toda lendo, estudando, fazendo exercícios para melhorar a minha base, que a minha base não estava boa para subir o edifício das matérias e por isso tudo desmoronava e eu não conseguia avançar. Então eu estava querendo avançar sem ter a base para aquilo. Então eu fui na raiz do problema, resolvi, estudei, e a partir do momento que eu melhorei essa minha base e eu descobri o meu ritmo de estudo, eu comecei a me desenvolver. E no primeiro período eu era aquela aluna que não era parâmetro de nada, tipo, eu não saía e tirava nota ruim, me dedicava e não tinha resultado. Então, tipo assim, às vezes tinha gente que ia pra tudo que é festa e tirava mais nota que eu. Mas depois que eu descobri como que eu deveria estudar, qual que era a minha metodologia, eu comecei a pegar várias matérias. Eu pegava acima da grade, então, tipo, eu pegava 8 matérias direto, o normal era 6. E eu fui pegando, assim, sei lá, uns 4 períodos, 8 matérias direto. E eu fui matando tudo. Matéria difícil. E a galera falando comigo, não, você não vai conseguir, não, mas é demais. Nossa, você não tá se sobrecarregando? E realmente eu estava me sobrecarregando, mas eu tinha pegado um ritmo de estudo muito bom. Ao longo desse tempo eu fiquei tão fissurada com a minha meta maior, que era formar dentro dos 5 anos, eu queria formar no tempo certo, que aí eu me abdiquei de tudo, e aí joguei toda a minha energia nisso e consegui meus objetivos. Formei no BCT no tempo certo, formei na engenharia no tempo certo, ganhei meu diploma, tal, tudo legal. Mas ao longo desses 5 anos e pouco, porque teve greve aí no meio, eu não cuidei de mim. Como vocês sabem, hoje em dia a minha cabeça tá muito diferente, eu consegui me desenvolver muito ao longo desse 1 ano de formada, que foi quando deu a minha virada de chave. Mas eu queria dar um conselho pra vocês, de uma coisa que eu fiz e que eu não aconselho para que as pessoas façam. Eu não aconselho que você se mate por conta de prova. Eu não aconselho, eu não acredito que nota de prova defina o tipo de aluno que você é. Porque várias vezes eu me dediquei e não tirei a nota suficiente. Eu vi gente que claramente não estudava e tirava nota. Então a nota não define o quanto você sabe. Eu entendo que tem muita questão emocional. Então, pelo fato da gente ser muito testado nessa questão de emoção, da gente ter ser o tempo todo avaliado dentro da universidade, e o nosso sistema de avaliação ser a nota, e a nota nem sempre ser justa, a gente tem que cuidar muito da mente e do corpo, sabe? Então, uma das coisas que eu faria era não ter me deixado pra depois, porque eu literalmente me deixei pra depois. Eu só foquei no resultado, mas eu poderia ter obtido resultados melhores de uma maneira muito mais confortável, menos desgastante, se eu estivesse cuidando de mim. E o legal é que eu não tinha tempo, porque a faculdade é em tempo integral. Então, eu me desgastava muito. Eu ficava horas estudando, sabe? Mas eu teria condições de tirar 1 hora para uma leitura à parte. Eu teria condições de tirar 1 hora para fazer uma atividade física, que teria me dado uma saúde mental melhor. Eu estaria com o emocional mais preparado para fazer as provas. Então, assim, essa questão de me cuidar foi um ponto que eu creio que eu errei. Que eu gostaria de ter mudado.
mas essa percepção eu não tive na época, então exige um pouco de maturidade. Então, quanto antes você tiver essa mentalidade de que você tem que se cuidar, independente da situação que você viva, da sua condição financeira, da correria que você esteja, o tempo é você que faz. Então, dedique-se a você, porque quando você dedica a você, tudo que está à sua volta flui, sabe? Não fica aquela coisa maçante. E eu vivia uma vida maçante. Ao longo da minha faculdade toda, eu me sobrecarreguei com muito estudo, eu estava sempre muito cansada, eu estava muito exausta, meu corpo não correspondia ao ritmo de estudo que eu tinha. Eu tinha resultado de nota? Tinha, mas eu, Mila, não estava feliz. E eu me dei conta disso na minha formatura. Eu estava muito realizada com o título que eu estava recebendo ali, muito orgulhosa de mim, mas ao mesmo tempo eu via que no todo não estava balanceado, sabe? Eu estava realizada só em um quesito. E quando você caminha com uma coisa alinhada com a outra, as coisas acontecem de maneira mais fluida, de maneira mais fácil, de maneira mais saudável, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria, saber diferenciar quando você tá focando só em uma coisa e esquece dos outros pilares da sua vida. Outra coisa que eu fiz, a faculdade não te dá espaço para trabalhar. Então eu precisava de ganhar dinheiro, porque eu depois, antes de entrar na faculdade, eu trabalhava. E eu sempre ganhei meu dinheiro. Então, ao longo da faculdade toda eu fiz bico. Tudo que é bico que vocês imaginarem. Eu trabalhava em feiras, eu trabalhava panfletando, eu trabalhava divulgando festa, eu vendi muito brigadeiro na faculdade, meus brigadeiros faziam muito sucesso, por sinal. Ganhei muito dinheiro com meu brigadeiro. Então, assim, essa questão de não poder trabalhar, assim, digamos assim, foi um ponto-chave para eu aguçar minha criatividade de que forma eu conseguiria dinheiro. E foi muito bacana, porque eu tive essa experiência vendendo brigadeiro, eu tive outras experiências em outros locais, eu trabalhei como promotor de festa, eu conheci muita gente. E, inclusive, eu vou falar isso no próximo IGTV, sobre oportunidades através da maneira com que você é visto. A pessoa que sempre, acredito que a pessoa que sempre se mantém em movimento, que sempre se mantém produzindo alguma coisa, ela está sendo vista por alguém, e uma hora aquilo ali vai gerar frutos que vão te ajudar em alguma esfera da sua vida. Mas o que eu queria falar sobre faculdade, no final das contas, é que assim, estude. A dica é: junte com pessoas, na hora que você tá na faculdade, se você tiver seus amigos, banda voou, tudo ok, porque todo mundo tem, mas assim, entenda que a partir do momento que você tá na faculdade, cole com gente sábia, com gente inteligente, com CDF. Sabe aquele CDF chato? Fala assim, nossa, esse menino é um saco, ele só tira nota boa. Procura saber por que ele tira nota boa, não tem segredo, gente. É um pouco que copiar o que a pessoa faz, entender, tentar conviver com ela, fazer amizade. É meio que um sanguessuga real, foi o que eu fiz e funcionou. Então você tem que colar com os melhores da sala. Se você quer resultado, você tem que conviver com pessoas melhores que você. Você tem que conviver com as pessoas que pensam que estão no próximo nível, que é o nível que você quer chegar. Se você continuar andando com os banda voô dentro da sala de aula, você vai ser eternamente um banda voô e vai ficar repetindo e vai morrer lá na faculdade e não vai se formar. Outra coisa importante que eu queria falar também: não fique na faculdade para agradar os seus pais. Eu fiz engenharia civil porque eu queria, era um curso que eu queria, mas ao longo do curso eu conheci várias pessoas que faziam curso porque o pai achava o curso ideal. Eu conheci pessoas que fizeram o curso porque não tinha outra oportunidade, até entendo. E assim, dentre meu círculo de amigos mais próximos, inclusive, eu vi pessoas que se tornaram muito mais realizadas depois que largaram a faculdade e depois que mudaram de curso. Então, é bom você ter essa percepção. Às vezes você só consegue ter essa percepção depois que você entra, mas que você não fique até o último período para descobrir que não está no curso certo. Espero que você busque seu autoconhecimento nesse sentido. E não tem problema nenhum de desistir. Se não faz sentido pra você, a importância é você estar conectado com você e saber assim, cara, isso fez sentido pra mim até agora. A partir daí não faz sentido mais. É igual um relacionamento amoroso. Às vezes você namora com a pessoa 5 anos e depois de 5 anos você fala assim, cara,
sei porquê, acho que não tá dando. E tudo bem, você não tem que levar pra frente se não faz sentido. As coisas têm que fazer sentido pra você, porque a vida é sua, o curso é seu, é você que vai trabalhar com isso. Então, assim, leve isso a sério. A sua família, ela fala as coisas que julga ser melhor pra você, mas com a visão das pessoas em si. Você tem que olhar com seus olhos, você tem que ter a sua própria visão, você tem que fazer o seu autoconhecimento, buscar o seu autoconhecimento pra definir o que é bom pra você e o que não é bom pra você. E se joga, e se dedica. Quem faz por onde, quem busca a metodologia própria de estudo, consegue chegar, porque eu sou exemplo disso. Eu era uma pessoa que só tirava nota ruim e eu consegui formar em tempo hábil, né, tipo no tempo normal, e consegui estágio, coisa que ninguém conseguia. Então foi através de conexão com as pessoas. Então não jogue oportunidades no lixo, toda oportunidade de trabalho ela é válida, tá? Então, assim, quanto mais você conhece pessoas, se conecta com pessoas, conversa com pessoas, mais oportunidades você terá. Não jogue fora o seu networking. Não tente fazer estágio só para conseguir uma assinatura, por causa que a faculdade te exige isso. Estágio é o mais importante da faculdade, porque a prática é a sua vivência profissional. E a gente forma muito perdido, a gente forma sem saber de nada. E eu fiz estágio e eu formei muito crua. Então, assim, se joga em qualquer oportunidade de aprendizado prático, tá? Se tiver a oportunidade de fazer estágio sem receber, foda-se, vá fazer o estágio sem receber. Você tá ganhando aprendizado, sabe? Isso é um investimento no seu conhecimento, sabe? Então, às vezes você fica muito focado também na sua nota e esquece de ser um bom profissional. Porque às vezes a nota que você tirou lá em cálculo 1, ela não vai fazer diferença nenhuma no profissional que você vai ser. O que vai fazer diferença é a experiência que você tem no ambiente de trabalho. Então, o estágio é muito relevante. Então, quanto mais pessoas você conhecer, não necessariamente na área de engenharia, mas principalmente, melhor pra você, tá? Então, foque em conhecer muita gente da sua área, mas conhecer pessoas de maneira geral e fazer contato, porque uma pessoa te leva a outra, que te conecta a outra, e o seu primeiro emprego sai do lugar que você menos imaginou. Sabe como que eu consegui meu primeiro emprego de engenharia? Eu consegui meu emprego com uma pessoa que eu trabalhei de promoter da festa dela. Eu trabalhei 1 ano lá, inclusive, acabei de sair de lá, e ele me contratou, e eu nem imaginava que ele fazia alguma coisa na área de engenharia. Ele me contratou e ele me conheceu quando eu trabalhei pra festa da mãe dele, o meu antigo chefe. Então, assim, não desconsidere pessoas por achar que elas não trabalham na área. Qualquer contato é contato, network é network, gente. Uma pessoa te leva a outra e as coisas fluem quando você se dedica. Não acredite, tá todo mundo te vendo, e quanto mais você é visto, mais você é lembrado, mais as pessoas vão te assimilar com a profissão, as pessoas vão te dar credibilidade se elas enxergarem que você tá ralando, que você tá se dedicando. É assim que surgem as oportunidades, é quando você faz por onde. As oportunidades não caem do céu, as oportunidades acontecem porque você está sendo visto. Então, quem é visto é lembrado, e quem não é visto não é lembrado. Então se joga em toda e qualquer oportunidade de emprego, de trabalho, de estudo, voluntariado, enfim. Essa é a minha dica. Cuide de você, cuide da sua sabedoria, mas em paralelo, cuide de você, que é muito importante. Espero que eu tenha ajudado vocês. A faculdade não precisa ser essa jaula que a gente se prende, essa tristeza, essa angústia, todo esse conjunto de sensações ruins que a gente sente. A faculdade tem muita coisa boa que você pode usufruir da faculdade, mas você só pode ver isso quando você se cuida. Então, se cuida. Essa é a principal dica, tá? Se cuida e busca seu autoconhecimento para saber se você tá na direção certa, e tenha opinião própria. Pare de se influenciar pelo que os seus pais acham que é melhor pra você. Quem tem que saber o que é melhor pra você é você, porque a vida é sua. E é isso, um beijo. 20 minutos, gente. Exagerei demais, mas é isso.